A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, sua irmã em Cristo, Maria Helena Gonçalves, da cidade de Arroio Grande, Rio Grande do Sul. Amados irmãos e irmãs, neste momento eu quero contar, como foi que Deus nos deu esse chamado para nós vir para a Igreja Arca de Deus nos últimos dias. Nós estávamos em um outro ministério, ao qual pertencemos há quase 30 anos, O pastor Marçal foi dirigente, umas quantas igrejas, umas 5, 6 igrejas nesse ministério, E ultimamente ele não estava dirigindo nenhuma igreja. E neste momento que a gente, nos últimos dias, antes da gente sair e passar para a Igreja Arca de Deus. E aí nós estávamos orando ao Senhor, para que o Senhor abrisse uma porta, para que a gente pudesse ganhar mais almas para o reino de Deus. Porque na verdade nós estávamos completamente parados, nosso ministério estava parado, E aí nós começamos a orar para que o Senhor abrisse uma porta, ao qual eu fui revelada pelo pastor Wagner, que eu estava orando para que Deus abrisse uma porta. Pastor Wagner, do ministério onde nós estávamos. Eu estava orando, fui revelada, eu estava orando para que o Senhor abrisse uma porta. E aí eu recebi a revelação que muito breve o Senhor iria abrir esta porta. Só que eu nunca imaginei, nunca pensei que nós fôssemos ser chamados para um outro ministério, que nós tivesse esse chamado para outro ministério. A gente achava que nós ia terminar os nossos dias de vida no ministério onde nós estávamos congregando. E aí nós começamos a orar, E Deus começou a revelar que tinha uma obra muito grande nas nossas vidas. Começou a usar até os seus servos ali na igreja para entregar a revelação. Só que a gente não imaginava que fosse em outro ministério. E em nome de Jesus, nós descobrimos a Igreja Arca de Deus nos últimos dias através da internet. O pastor Diego, ali da cidade de Porto Alegre, nas concentrações, os cultos que ele fazia ali, A gente começou a ver os cultos ali que eles estavam fazendo, trabalho nas ruas, trabalho de obra social na rua, Evangelismo na rua. E esse sempre foi o desejo do nosso coração, de fazer este trabalho, de entregar cestas básicas. Inclusive eu fiz isso no final do ano de 2016, ou final de 2017, parece que foi, final de 2017. A gente fez esse trabalho, conseguiu comprar umas cestas básicas no final do ano, E entregamos no final do ano de 2017 para as pessoas, que necessitavam. Então a gente sempre gostou de fazer esse trabalho, mas a gente nunca teve aquelas condições financeiras para nós fazer esse trabalho, Então o Senhor, Ele colocava no nosso coração esse desejo muito grande de fazer o trabalho. E aí quando nós começamos a observar os irmãos pela internet, achamos lindo esse trabalho. E a gente achava assim impossível que Deus fosse abrir uma porta da Igreja Arca de Deus nos últimos dias aqui em Arroio Grande. A gente achava que os irmãos não iriam vir aqui por nossa causa, por poucos irmãos. Mas aí nós entramos em contato com eles ali em Porto Alegre e prontamente o pastor Diego falou que iria nos fazer uma visita, A gente se surpreendeu porque a gente achava que os irmãos não iam se importar com a gente. Mas para a glória de Deus, os irmãos são humildes, são homens, verdadeiramente homens de Deus, Pastor Jaderson ali, o pastor Diego. E ali o pastor Diego se interessou, em vir aqui na cidade de Arroio Grande nos visitar. E aí um dia eu estava na minha casa, porque eles tinham prometido que viriam, Mas a gente ainda não tinha aquela certeza que eles iam vir. E eu estava aqui na minha casa, fazendo a minha lida, meus afazeres. Aí o telefone tocou e eu atendi, era o pastor Diego, para minha surpresa.
né? Tudo confirmado pelo Espírito Santo de Deus, porque meu esposo, ele já tinha até marcado assim, um salão aí, conseguido ali o Siddhartha, né? Para fazer o culto, que os irmãos viessem, né? Para conseguir fazer uma concentração, um culto aqui, né? Um culto especial. E aí a gente já tinha conseguido ali, tinha falado com o dono ali do salão e tinha ficado meio conversado, mas a gente não tinha certeza se eles iriam vir. É até que eu recebi na minha casa esse telefonema do pastor Diego, né? O pastor Diego falou: irmã, nós queremos ir aí. E inclusive a gente queria que o pastor Marçal conseguisse, né? Um salão para a gente fazer um culto. E era de Deus porque o pastor Marçal já tinha conseguido o salão. Então foi tudo preparado por Deus, né? Aí o pastor Diego, ele prometeu que viria, né? Se não me falha a memória, 22 de setembro e do ano de 2019. E aí a gente preparou tudo e no dia 22 de setembro do ano de 2019, o pastor Diego, juntamente com o pastor Cleito, com o pastor Jaderson, a irmã Gisele e também a nossa irmã missionária Débora. Os irmãos vieram de Porto Alegre e nós fizemos esse culto abençoado, que está aqui na internet, no canal da Igreja de Porto Alegre. Então eles fizeram esse culto ali no Siddhartha e depois os irmãos prometeram vir para inaugurar, para que a gente procurasse um salão, né, para eles inaugurar. E assim, irmãos, o Senhor abençoou, né, que os irmãos vieram, a gente conseguiu um salão bem baratinho, né, R$400, e os irmãos vieram para a inauguração, onde Deus abençoou muito. Mas eu quero dizer para os irmãos que antes que o pastor Diego me ligasse, né, antes que ele me ligasse, de eu receber esse telefonema aqui na minha casa, o meu esposo, ele estava ali, tinha ido ali no centro da cidade ali, e aí um irmão telefonou para ele, um amigo dele, de há tempos já. Esse amigo dele conheceu ele ali na cidade mesmo, um dia que ele veio da cidade dele, que se não me falha a memória, o nome da cidade é cidade de Não Me Toque, se não me falha a memória. Ele é um revendedor, né, viajante, assim, ele faz revendas, né, de produtos na firma que ele trabalha. E ele vem, assim, de vez em quando, ele vem aqui em Arroio Grande, às vezes de ano em ano. E ele ficou conhecido do Marçal, porque o pastor Marçal, ele se encontrou ali com ele. Ele olhou para o pastor Marçal e ele disse: olha, irmão, Deus está me revelando que o irmão é um homem de Deus. E assim, isso aí quando a gente ainda estava no outro ministério, e assim o meu esposo ficou conhecido dele e ele do meu esposo, né? E já fazia tempo que ele não vinha a Arroio Grande. E aí, deu acaso que o meu esposo, ele estava ali no centro da cidade e ele recebeu o telefonema desse irmão. E esse irmão falou para ele assim: olha, eu quero ir na casa do irmão. Eu estou por ir a Arroio Grande. E eu quero ir na casa do irmão porque eu tenho que entregar um recado de Deus para o irmão. Só que se eu não puder ir a Arroio Grande, eu vou ligar para o irmão e vou entregar por telefone. E assim foi. Meu esposo estava aqui em casa depois. E ele ligou, se não me lembro se foi no mesmo dia ou se foi no outro dia. Ele ligou para o meu esposo e ele falou para o meu esposo: irmão, eu não vou poder ir a Arroio Grande, mas eu vou te dar o recado por telefone. Deus manda te dizer que vocês estão, tu e a tua esposa, estão pensando em sair do ministério onde vocês congregam. E o Senhor manda dizer para vocês que é para vocês saírem, porque Deus tem uma obra muito grande com vocês em outro ministério. Deus tem uma obra com vocês e não é neste ministério, porque o trabalho de vocês neste ministério já acabou. E aí foi quando a gente teve isso por uma confirmação de Deus. Deus confirmou, né? E daí, depois nós recebemos o telefonema do pastor Diego e foi mais uma confirmação que realmente Deus tinha nos chamado para a Igreja Arca de Deus nos últimos dias. Porque ele falou que Deus iria exaltar o meu esposo, que Deus iria entregar um rebanho nas mãos do meu esposo e que Deus tinha uma grande obra com o meu esposo, mas que não era no ministério que nós estávamos congregando. E assim aconteceu, para a glória de Deus, né? Meu esposo, Deus tem abençoado ele poderosamente, Deus já usava ele no ministério qual nós congregávamos,
mas o Senhor tem usado ele muito mais na Igreja Arca de Deus nos últimos dias. O Senhor tem abençoado muito mais o meu esposo. Então eu quero dizer para os irmãos que esse foi o motivo porque nós saímos do ministério ao qual nós estávamos congregando, né? Esse foi o motivo. Não foi por rebelião, não foi porque se levantamos contra ninguém, nem alguém se levantou contra nós, não. Nós saímos desse ministério porque tivemos um chamado de Deus para a Igreja Arca de Deus dos últimos dias. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.